Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Coach de Carreiras, o seu sucesso em foco. Prazer em revê-los ou prazer em conhecer quem eu ainda não conhecia, quem está chegando pela primeira vez aqui no nosso podcast. Eu me chamo Renata Guzmão, eu sou coach de carreiras, trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de profissionais, desenvolvimento de líderes. Estou aí há muitos anos nessa carreira de fazer com que as pessoas sejam pessoas mais eficazes, proativas, proeficientes, produtivas, mas acima de tudo, pessoas mais realizadas em suas carreiras, realizadas, bem remuneradas, felizes, satisfeitas, mas também fazendo com que os ambientes corporativos sejam ambientes mais produtivos, ambientes mais leves, ambientes mais gostosos, ambientes mais onde as pessoas querem e gostam de estar. Então, esse é meu objetivo dentro do trabalho que eu faço aí nessa parte de carreiras. Que bom ter você aqui. Em qualquer lugar aqui da descrição desse vídeo, se você está vendo ele no Spotify ou no YouTube, eu vou deixar a descrição, o link para você acessar o meu site e conhecer mais detalhes também do meu trabalho como coach. E também se você puder me seguir lá no Instagram, está como @Renata Guzmão Coach, COACH. Não tiro por nada esse nome de coach, embora eu sei que muitas vezes esse nome ele está já manipulado, ele está mal visto muitas vezes, é um nome que ele já vem cheio de preconceitos, mas eu me resisto, eu me nego a tirar esse nome de coach, porque é isso que eu faço. E é assim que as empresas que me contratam me localizam, elas querem um coach, elas querem o trabalho de um coach, porque elas acreditam que o trabalho de coaches levados a sério é um trabalho que dá resultado. Então, enquanto houver empresas e pessoas acreditando no trabalho de um coach e as pessoas que passam pelas minhas mãos, sejam internamentos corporativos ou processos individuais, continuarem apresentando resultados positivos através da minha atuação e das ferramentas que eu utilizo, eu vou levar até o fim, sim, esse nome de coach. Não importa quantos memes eu receba por dia dos meus amigos, entre aspas. Eu fico feliz se eu ainda receber memes, por quê? Porque é sinal que eu estou sendo referência, né? Quando eles lembram de um coach, eles lembram de mim. E segundo lugar, porque se tem coach fazendo um trabalho ruim, sobra mais espaço para aqueles que estão fazendo um trabalho bom, como é o meu caso. Então, é esse o trabalho que eu faço. Bom, hoje nós vamos conversar a respeito de um tema muito importante, um tema que foi realidade na minha vida, muitas vezes, então eu vou trazer aqui para vocês muita coisa relacionada, muitos exemplos na minha vida. É realidade na vida dos meus clientes, de boa parte dos meus clientes, por quê? Porque muitas pessoas que me procuram para o processo de coaching, principalmente o coaching individual, elas me procuram com o objetivo de justamente fazer isso daqui que a gente vai estar falando nesse nosso episódio. Então, são pessoas que não estão mais satisfeitas fazendo aquilo que fazem, mas não conseguem encontrar solução ou até mesmo como fazer aquilo que elas estão sendo despertadas a fazer. Elas até sabem o que está ali, ó, cutucando, mas elas não sabem como dar o primeiro passo, e assim, muitas vezes até antes do primeiro passo, elas não sabem se esse pensamento, se esse sentimento é algo que deva ser dado importância ou que tenha relevância. Então, nesse nosso episódio de hoje, nós vamos falar justamente disso, que é por que temos tanto medo de empreender. Por que será que tanta gente está com esse medo, com essa resistência? Sabe que tem potencial, sabe que é capaz, mas tem tanto medo de empreender. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre os 3 principais motivos que a gente tem medo de empreender, e claro que eu vou trazer aqui soluções para esse medo.
esses medos, essas soluções são baseadas, como eu falei, na minha história, na história de pessoas que passaram pelo processo comigo, que tiveram sucesso empreendendo, e principalmente na história de grandes empreendedores que eu sigo, que eu me inspiro, mas principalmente que eu conheço, que fazem parte da minha vida. Então, não vai ser só teoria não, tá? É aplicado à prática aqui. Então, eu vou trazer aí esses 3 medos, vou finalizar dizendo para você os primeiros passos para você que quer empreender e te dando também resultados aí concretos que eu tenho tido na minha vida de empreendedora, que já passou agora dos 2 anos, tem 2 anos e pouquinho que eu fiz essa transição, que eu saí da CLT para empreender. Então, agora aí estamos no início do ano de 2024, não sei quando que você está vendo esse podcast, esse episódio, mas nós estamos no mês aqui de abril de 2024, e eu fui fazer o fechamento aí dos meus indicadores de 2023 e tive aí uma surpresa. Então, é essa surpresa aí que eu quero trazer para você, tá? Bom, pessoal, em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não gosto dessa história de demonizar a CLT. Muita gente falando assim: nossa, você tem que empreender, você tem que sair da CLT. Só tem sucesso na vida quem sai da CLT. Você precisa empreender, porque só quando você tiver essa coragem de sair da CLT para empreender que você vai ser um cara de sucesso, você vai ser um cara referência. Eu não tenho esse discurso, nunca tive, muito menos quando eu era da CLT, e agora eu continuo não tendo esse discurso. Olha, se você está na CLT, você pode, assim como muitas pessoas que eu conheço e que você deve conhecer, ter muito sucesso nessa categoria, nessa forma de trabalho. E olha, não é só CLT, não. Também no serviço público, se você estiver no serviço público, se você é um PJ para uma empresa. Então, independe da modalidade, se você fizer bem feito aquilo que você faz, você pode ter muito sucesso, você pode ter muito reconhecimento, reconhecimento em termos financeiros. Eu conheço pessoas que, em qualquer uma das modalidades, ganham muito dinheiro porque merecem, porque trabalham, têm um imenso patrimônio. São pessoas que têm reconhecimento porque elas são referência naquilo que elas fazem, elas deixam um legado naquilo, nos lugares por onde elas passam. Pessoas que têm um intraempreendedorismo, né, que atuam realmente como donas ali do seu próprio negócio, que defendem a sua instituição com unhas e dentes e que são merecedoras das nossas palmas e dos nossos reconhecimentos. Aliás, eu digo assim, ó, que para a pessoa que ela quer empreender, ela pode ter, que ela, eu não quero trabalhar de CLT, eu quero viver da minha própria renda, quero ter liberdade. Então, se teste trabalhando como CLT. Porque, olha, se você conseguir ter sucesso, ter remuneração adequada, se você conseguir ter reconhecimento trabalhando para um negócio que não é seu, filho, né? A hora que você tiver um negócio que é seu, você só vai bombar. E o contrário também se aplica, viu? Se você é uma pessoa que dentro da modalidade CLT não consegue se encontrar, não consegue ter retorno financeiro, não consegue se organizar financeiramente naquilo, porque tem gente que tem retorno financeiro, mas não consegue se organizar, né, financeiramente. Então, não vai empreender, não. Não vai empreender. A primeira coisa que eu digo para os meus clientes quando eles chegam querendo fazer essa transição é que eu digo não, né? Que a gente busca entender se ele está fazendo isso para fugir dos fracassos que ele está tendo ali, ou simplesmente porque ele quer expandir, quer um novo desafio, se formou naquilo que está fazendo, quer um algo a mais. Então, a primeira coisa que a gente busca saber é isso, porque olha, a gente tende a repetir comportamentos. Então, resumidamente, sucesso na CLT, sucesso no empreendedorismo. Fracasso na CLT, fracasso no empreendedorismo. Já podia parar esse podcast aqui, né, gente? Mas vamos lá, vamos continuar, porque eu quero detalhar mais a respeito disso. Então, ó, estamos conversados, tá? Nada de demonizar aqui a CLT e nenhuma categoria de trabalho, pois todas elas são excelentes oportunidades para a gente demonstrar o nosso potencial. Pessoal,
Eu tive muito medo de sair da CLT. Eu fiquei por mais de 20 anos trabalhando nessa categoria. Eu vim de uma família onde, com exceção do meu pai, que não tem um registro em carteira, nunca teve um registro em carteira, todo mundo sempre trabalhou na modalidade CLT ou funcionário público. Então, assim, eu não tinha eu não tinha modelagem ou referência de pessoas que sobreviviam sem ter o dinheiro na conta todo mês, aquele dinheiro ali certinho, com que contar, aquele valor ali com que contar, porque esse é a maior das grandes seguranças que a CLT dá para nós, né? O pagamento ali na conta. Então, eu não tinha muitas referências de pessoas que não viviam dessa forma. Então, eu tinha muito medo. Aliás, gente, nem passava na minha cabeça um dia ser empreender. Pelo contrário, eu trabalhei em vários locais, em várias empresas, sempre nesse regime CLT, nunca fui funcionária pública e também não fui PJ. E na última empresa que eu trabalhei, que eu atuei por 16 anos lá, eu queria me aposentar lá. Eu queria me aposentar. Eu falava, nossa, eu quero ficar aqui até quando eu me aposentar. Aliás, eu já devo ter contado aqui isso em outros episódios, mas eu fui fazer a formação de coaching porque era uma profissão que eu queria exercer depois que eu me aposentasse. Então, eu falava assim, quer saber? Eu sei que depois que eu me aposentar aqui dessa instituição, eu não vou conseguir ficar parada, eu vou querer ter uma atividade, mesmo com a minha renda lá da minha aposentadoria. Então, sabe, eu vou fazer a minha formação de coach para eu poder atender as pessoas, dar palestras, mesmo depois de aposentada. Então, olha lá, né? Então, na verdade, eu nem tinha planos para isso. Então, eu sempre, olha, se tinha assim uma coisa que eu amava, gente, na minha vida CLT, era até uma brincadeira que eu fazia com a moça do departamento pessoal, que trabalhava quase que em parceria comigo, porque eu sempre fui do RH, mas ali do desenvolvimento, treinamento de pessoas, da parte de contratação de pessoal, e como parceiros, nós tinha pessoal da segurança do trabalho, departamento pessoal, que é a galera o departamento pessoal é a galera que faz o pagamento. E aí, quando o pagamento do salário, faz a folha de pagamento, pagamento de salário, e quando caía o salário na minha conta, nas nossas contas, quando essa pessoa fazia, ela ia lá no grupo do RH e colocava assim, pagamentinho na conta, e aí vinha a notificação lá, ó, notificação do banco. Não importa o que tivesse acontecendo, meu Deus, né? Era a melhor notícia que eu tinha, era o pagamentinho na conta. Então, eu morria de medo de não ter mais, gente. Eu não sei, era até um apego a esse momento, que era o meu salário caindo ali na minha conta. Então, era o dia que eu parava, que eu fazia as contas, eu sempre fui muito organizada financeira, sempre não, né? Mas de uns tempos, nos últimos anos, eu aprendi a ser muito organizada financeiramente. Então, eu parava, olha, esse vai para esse vai para esse. Então, esse daqui é meus gastos fixos, esse daqui vai sobrar para eu cuidar um pouquinho da minha estética, dos meus caprichos pessoais, da minha vida pessoal. Eu sempre chamei pessoal, assim, a parte de, ir para uma baladinha, sair com os amigos e jantar, enfim, eu fazia tudo o que eu vou conseguir investir. Então, eu amava esse pagamentinho na conta. Meu Deus, então quando começou a me cutucar a vontade de empreender, a primeira coisa que eu vinha na minha cabeça era, eu não vou ter mais claro, né, além da presença ali do pessoal que eu gostava muito de trabalhar, mas essa frase, pagamentinho na conta. Então, aí vem o primeiro dos 3 medos que eu quero trazer aqui para você. O primeiro é a incerteza financeira. Então, um trabalhador CLT, ele tem um salário fixo, ele tem os benefícios. Tem muita gente que não sai do trabalho que tá, porque por causa do plano de saúde que recebe, por causa da academia, por causa da creche do filho. Então, ele tem aí toda uma segurança financeira. E claro que ao empreender, a gente perde muitos desses benefícios. Quando você sai da empresa que você está, você perde muitos desses benefícios. E no empreendedorismo, você tem ali a incerteza financeira, os ganhos são muito inconsistentes. Então, tem mês que você ganha X, tem mês que você ganha metade de X, tem mês que você ganha 2X.
e também muito incertos, pode ser que você não ganhe X nenhum. Então, isso causa muito medo, em especial quem é pai de família, quem é mãe de família, quem tem custos de vida elevado. Então, isso causa realmente muito medo. Então, é a incerteza financeira. Pessoal, é uma incerteza extremamente relevante, mas o que me preocupa muitas vezes é que, por medo dessa instabilidade financeira, eu vejo muita gente, sem muito rodeio, vou falar doente, fisicamente, mas principalmente mentalmente, por conta de um trabalho que não está mais fazendo sentido para a pessoa, do ambiente que não faz mais sentido para ela está num momento de vida que não tem mais nada a ver com aquilo que ela está fazendo, então vai trabalhar assim, amarrada, sabe a pessoa que vai trabalhar amarrada? A empresa que ela trabalha não tem mais assim valores, não tem práticas mais parecidas com aquilo que ela gosta, que ela faz, as pessoas que ela trabalha não fazem mais sentido para ela, então assim, a pessoa ela vai amarrada trabalhar, porque às vezes assim, eu conheço muita gente nos últimos anos de trabalho, mas falta só um pouco para eu aposentar, então eu vou aguentar aqui, e assim vai, e pega atestado, e olha, ferra a saúde para continuar naquela certeza financeira. E eu digo para você, não vale a pena. Não vale a pena. Claro que todo o esforço por trabalho é louvável. E é por isso que você precisa repensar a sua forma de trabalhar. É só isso. Você não vai deixar de trabalhar, mas a sua forma de trabalhar e ser remunerado. Então, existe aí, dentro da sistemicamente dizendo, é, o equilíbrio entre dar e receber. Então, se você está se doando muito mais do que aquilo que você está recebendo, e eu não estou nem falando de ganhos financeiros, mas é de ganhos de saúde, qualidade de vida, essa conta não está fechando. Está desequilibrado. E aí, até os retornos financeiros que você está tendo, aquele dinheiro que você está tanto se esforçando para ter ali, ele não está fazendo sentido quanto entra. Se é que nem não pode está acontecendo de você até estar gastando esse dinheiro com saúde física, saúde mental, ou às vezes para compensar coisas que você não está tendo na sua vida. Então, por exemplo, eu sempre, eu nunca tive a necessidade, e se isso acontecer também não tenho problema nenhum, por exemplo, de tomar medicação por conta de estresse, depressão, nunca tive essa necessidade. Mas eu costumo compensar o meu estresse e as minhas tristezas e as minhas angústias emocionais fazendo coisas como, por exemplo, viajando, é, indo em vários, às vezes bebendo. Então, olha só, talvez o excesso disso pode ser, e de gastos, pode ser em virtude de uma situação que eu estou querendo fugir. Então, olha só, o que, que adianta ganhar muito dinheiro e gastar dessa forma? Então, não está conseguindo, por exemplo, investir para minha aposentadoria, cuidar realmente daquilo que faz sentido para mim, talvez investir em melhores cuidados para os meus pais, para minha saúde, enfim, muitas coisas. Então, o que eu quero colocar aqui será que compensa você, por uma incerteza do que vai ser financeiramente, você está tendo tanto desgaste físico ou mental, emocional, moral naquilo que você está fazendo? E aí, gente, qual que é a solução? A questão da reserva financeira, então é muito importante. Se você voltar aqui a alguns podcasts, a gente fala sobre planejamento financeiro para transição de carreira, então é muito importante você ter uma reserva financeira. O que, que é isso? Em média, 6 meses do seu salário, para que você possa fazer essa transição de carreira de uma forma mais adequada. Então, você não vai ter mais o salário ali na sua conta, o pagamentinho na conta, não vai ter, mas você tem ali essa reserva. Isso é, em média, o que pode acontecer. É necessário, muitas vezes, baixar um pouco o padrão de vida. Então, vou dizer para vocês, quando eu pedi demissão do meu trabalho, gente, eu não fui dispensada, não, sem justa causa, para sair lá com os acertos e toda aquela grana que a gente pega para ter lá um respiro. Não, eu pedi demissão, olha só, né? Porque custava muito mais para mim ficar ali do que ficar. Eu não quis
pagar o preço da minha saúde mental e física, e principalmente de saber que eu poderia ir muito mais por causa de um acerto. Vou ficar aqui esperando ser mandada embora para receber um acerto. Isso é um merecimento, é sinal que o seu merecimento de vida, enquanto pessoa, está tão lá embaixo, que precisa ser repensado. Então, você merece muito mais e você pode muito mais. Então, eu apostei no meu merecimento, na minha coragem. Fui lá e pedi demissão, saí com o que eu tinha direito ali, que era o meu salário, minhas férias, o que realmente a empresa tinha que me acertar, e automaticamente eu baixei o meu padrão de vida. Cortei plano de saúde que eu tinha, se eu saía 6 vezes no mês, ou até mais, eu passei a sair uma vez só, cortei muitas coisas dos meus gastos do dia a dia, é, cortei limpeza de pele, essas coisas, esteticamente falando, essas coisas que tem mais a ver com estima, academia, são coisas que a gente vai cortando mesmo. Tem a pirâmide das necessidades de Maslow, que diz assim, né, que a gente vai sanando as nossas necessidades, começando pelas básicas, tão básica, né, comida, bebida, depois vem a de segurança, comida, teto, conforto, depois vem a de segurança, que é, por exemplo, investimento, um carro, uma casa. Então a gente vai subindo isso. Quando a gente faz uma transição de carreira e a gente não tem mais certeza financeira, você vai baixando essa pirâmide. Eu não gosto de falar baixando os níveis, eu falo que você começa de novo numa outra pirâmide, porque você já conseguiu aquilo numa anterior, no trabalho CLT, por exemplo. Então, você vai galgando aquela pirâmide novamente. Então, a gente tem que baixar um pouquinho o padrão de vida, fazer esse exercício. E eu digo assim, por exemplo, no meu caso, eu não tinha uma reserva de 6 meses para eu ficar sem trabalhar e sem ser remunerada com o padrão de vida que eu tinha durante 6 meses. Eu não tinha isso. Então, o que eu fiz? Qual foi a técnica que eu fiz? Eu fiz ali na minha cabeça uma conta para 3, 4 meses no máximo, mas eu trabalhei, eu já saí da minha. Aliás, quando eu comuniquei que eu ia sair, eu já comecei a me organizar para que eu não precisasse mexer na minha reserva financeira, pelo menos no que dizia respeito aos meus custos de vida. Então, eu já comecei a trabalhar. Então, por exemplo, se eu ganhava R$ 5.000 e eu já organizei a minha vida para viver com 1.500, isso é só um exemplo, e fiz já de tudo para, durante aquele mês, ganhar os R$ 1.500, seja com atendimentos individuais, sejam com cursos que eu dava. Eu passei um tempo fora da minha cidade quando eu fiz a transição, então eu loquei o apartamento que eu morava na época para receber dinheiro de lá, vendi algumas coisas que eu não utilizava, enfim, gente, tem 1 milhão de maneiras de fazer dinheiro nesses primeiros meses que você não vai trabalhar. Então, eu fiz de tudo para não precisar contar com a minha reserva de emergência, afinal de contas, o nome já diz reserva de emergência para emergência, e trabalhei bastante para já viver ali do meu próprio negócio. E daí, gente, a gente já vai aprendendo, errando, acertando, já treinando, e que é o mais importante. E assim, se você trabalha muito na CLT, pensa, se eu te fizer essa pergunta, de 0 a 10, quanto que você se dedica no seu trabalho CLT? Quanto que ele te consome da sua jornada, da sua dedicação física, mental? Quanto que ele te consome? Então, você só vai mudar de modalidade. Se você é uma pessoa que trabalha muito na CLT ou ou no serviço público, enfim, no empreendedorismo você vai ser a mesma coisa, você não vai ficar parado, pode ter certeza. Toda a energia que você gasta ali nessa sua atual modalidade, você vai gastar numa modalidade diferente. Então, a questão da incerteza financeira, ela vai ser temporária também. Pode ter certeza. A gente daí, como eu falei, a gente acaba colocando metas. Então, por exemplo, se o meu custo de vida na época era R$ 1.500, então eu coloquei uma meta de fazer R$ 2.000 naquele mês. Então, naquele mês a meta era 2. Então, quanto que eu precisava, quantos atendimentos que eu precisava ter no dia? Então, quanto que custa a minha hora? Então, quantos atendimentos que eu precisava ter no dia? Atendimento, seja de sessão de coach, seja de palestra, para eu poder atingir isso. E daí, filho, bora correr atrás.
que daqui a pouquinho a gente já vai falar aí como que você pode começar a fazer isso, tá? Então, colocar metas, se programar, se organizar para cumpri-las, e aí, para encerrar esse tópico aqui, esse primeiro medo da incerteza financeira, eu quero trazer uma frase do Flávio Augusto, que muitos devem segui-lo, ele é um brasileiro, ele incentiva muito a modalidade do empreendedor para a gente viver dos nossos sonhos, e ele diz assim, ó, estabilidade não existe, e não existe mesmo. Então, eu não sei como, em qual modalidade que você está, se você é CLT, se você é funcionário público, acredite, muitas coisas podem acontecer e amanhã você não tem mais esse emprego, tomara que isso não aconteça, tá? Mas podem acontecer e você ou já que não foi por bem, né, quando a água bater na bunda aí, você vai ter que correr atrás você vai perder essa estabilidade, pode acontecer. Então, estabilidade não existe em nenhuma modalidade, nenhuma categoria. E aí, precisa correr atrás disso. Então, incerteza financeira é um dos nossos primeiros medos ao empreender, de empreender, e aí a gente já colocou aqui como que você pode lidar com isso. O segundo medo que a gente tem de empreender, o risco do fracasso. Então, claro, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu fui sair do meu último trabalho, o meu pai arrepiou o cabelo que ele nem tem muito, ele arrepiou o cabelo. Ele falou: imagina, você vai deixar esse seu salário, você tem um emprego bom, minha filha. Olha, isso é o que você mais vai ouvir. Mas um emprego bom, uma empresa boa. E aí, por amor, por proteção, por querer te proteger, as pessoas que você mais amam vão dizer para você os riscos que você tem de fracassar. E aí a gente fica, desculpa, a gente fica com medo de que tudo que eles estão falando aconteça. O medo de fracassar. Poxa, mas eu deixei tudo. Então a gente tem esse medo de fracassar. Mas, gente, né, o que que é fracassar? Ah, é você fechar as portas? É o seu trabalho quebrar? Então, o fracassar significa assim, ó, as coisas não saírem conforme eu programei. E eu te digo, na sua atual modalidade, no que você faz, na sua vida, isso não acontece? Ou nunca aconteceu em nenhum momento das coisas não saírem do jeito que você programou? Então, isso é um risco, o fracasso é um risco que a gente tem em qualquer momento da vida. Então, a gente tem que trabalhar de que forma? Tendo inteligência emocional. O que que é inteligência emocional? Não é você controlar as suas emoções, você não ter medo, você não ter tristeza, mas é entender as coisas que te provocam isso e fazer disso sua maior fortaleza para você correr atrás das coisas. Então, a inteligência emocional para um empreendedor, ela tem que ser sempre muito ativa, muito grande. Por isso que, antes de qualquer coisa, ao empreender, então tem cursos que falam de empreendimento, tem cursos, formações, livros, pessoas que você segue, mas assim, cuide das suas emoções. Então, a gente fala assim, eu vou investir num curso de empreendedorismo. Isso é importante, mas fala assim, ó, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer um coaching, eu vou fazer uma mentoria. Para quê? Para você estar preparado quando as coisas não saírem do jeito que você quer. E vai ter muitas vezes, vai ter. Isso aí, querendo ou não, vai ter. No empreendedorismo, talvez numa quantidade maior, porque né, a gente não tem lá, como eu falei, a certeza financeira. Então, em termos financeiros, isso vai acontecer. Então, tem que estar preparado para isso. Agora, sim, o que, que de pior pode acontecer? Que pior pode acontecer? Então, eu já vou me organizando para isso, porque, gente, ninguém fracassa de uma hora para outra, ninguém fecha as portas de uma hora para outra. É muito difícil isso acontecer. Então, assim, o universo ele vai dando sinais, a gente vai tendo sinais de que alguma coisa vai acontecer. Então, talvez, muitos clientes durante muito tempo não aparecem, os clientes começam a desistir do meu negócio com muita frequência, eu começo a ter baixa procura, acontece algum pau aí na minha área, e que, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Na região aqui que eu moro na região central aqui da minha cidade. E eu faço academia
faço, né, treino em uma das únicas academias que tem aqui perto da minha casa. Mas essa academia, por ser uma das únicas, eu percebo que eles nunca se importaram muito em colocar recursos bons lá dentro. Quando quebra um equipamento, eles não se preocupam muito assim em ajeitar, em correr atrás. Eu nunca, não sei se é porque eu vou treinar às 6 horas da manhã, mas eu nunca vi o dono da academia lá. Então, apesar de gostar muito de treinar lá, de gostar muito dos instrutores, das pessoas, do horário, é pertinho de casa, mas eu percebo que existe uma certa negligência em relação ao próprio negócio. E aí, o que está acontecendo? Está abrindo uma hiper, mega, super, outra academia mais perto da minha casa. Uma academia que tem assim, ó. Ali eles já estão, em termos de estrutura, tá nota 10. Vão até cobrar mais caro do que essa atual que eu estou treinando, mas assim, pensa numa academia que está vindo com tudo. Então, gente, o que automaticamente vai acontecer? A transição de muitos alunos dessa que não tinha uma opção para essa outra que vai vir com mais recursos, mais inovação. E aí, o risco desta academia menor aí que eu estou falando para vocês quebrar é muito alta, mas olha só, foi por conta de uma tragédia do mercado que aconteceu? Não, já era uma coisa que poderia ter sido prevenida. Eu, por exemplo, faria tudo para ficar lá, mas em vista de algumas situações aí, principalmente relacionadas à estrutura física que eu percebo, né, um certo desmerecimento em relação ali aos clientes, eu vou ser a primeira a querer experimentar uma outra. Então, olha só, o fracasso, ele vem e ele pode vir, mas ele vai dando sinais. Então, se você fizer principalmente o que eu vou falar aqui no final, para acontecer isso, o risco é muito baixo, tá? E outra coisa, né, gente? Às vezes alguma situação de fracasso que pode acontecer, que pega a gente de surpresa, vamos falar em uma coisa recente nem tanto, graças a Deus, que já passou, é a pandemia. Então, a pandemia realmente muita gente não estava esperando e pegou de surpresa muitos empreendedores e quebrou muitos negócios. E aí, realmente, muita gente fracassou. Só que, gente, a pandemia também trouxe muitas coisas positivas para muitos empreendedores. Trouxe, parece que foi assim, ó, um chacoalhão no monte de gente. Eu vejo isso pelos meus clientes, tanto dos coaches individuais quanto dos corporativos. Não tem uma sessão que a pessoa fala assim, eu sempre ouço a história da pessoa ou a história da empresa. Não tem um que fala assim, ó, eu era assim, 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 assado, mas ó, e daí veio a pandemia, e aí eu me toquei que, e aí, que sempre depois desse aí teve uma excelente oportunidade para uma nova visão, para inovação, para alguma coisa que a pessoa nunca achou que fosse acontecer. Vocês querem um exemplo? Eu também. Então, por exemplo, eu me desliguei efetivamente da minha empresa em 2022. A pandemia foi 2020, 2021, 2022. Eu, na minha cabeça, não faço muitas associações do meu desligamento com a pandemia, mas assim, cutucou. Por quê? Porque eu comecei a atender mais online, comecei a ter mais clientes online, começou a mexer muita coisa comigo. Então, a pandemia com certeza mexeu comigo e com muita gente. Então, o que eu quero dizer? Risco do fracasso acontece, isso tem, mas é em qualquer modalidade. Porém, você pode prever o fracasso com antecedência. E mesmo se ele acontecer, alguma coisa de bom, de muito positivo, você pode fazer com ele. Bom, e o terceiro e último medo é falta de conhecimento e experiência naquilo que eu estou fazendo. Poxa, mas eu sei trabalhar bem, eu sou uma pessoa, eu tenho certeza absoluta, assim, que não estou feliz naquilo que eu estou fazendo e eu sei trabalhar bem. Eu sou uma pessoa extremamente necessária, sou um talento, aliás, quem não leu o meu primeiro livro chama De Funcionário a Talento, que fala de pessoas que se destacam dentro daquilo que ela faz. Então, eu sou um talento ali dentro da minha empresa, mas, eu para empreender, isso aí eu não levo jeito, não. Eu não tenho jeito para ter o meu próprio negócio.
Então, muita gente não empreende porque acredita que não tem experiência prévia em empreendedorismo, em gestão de negócios, eles se sentem desconfortáveis com essas responsabilidades, às vezes, de, eu vou ter que ter um negócio, vou ter que ter uma pessoa jurídica, eu vou ter que vender, essa é uma das principais características que a pessoa tem, nossa, mas eu vou ter que vender o meu negócio, eu não sei vender. Então, esse medo, né, do que vai acontecer e por onde começar, ele também bloqueia muita gente de dar esse passo para o empreendedorismo. Bom, se você já trabalhou os dois primeiros passos, então trabalhar aqui a sua incerteza financeira. Então, aquilo que eu falei, você já trabalhou os passos aí para ter um pouquinho mais de consistência em relação a isso. Você ressignificar o seu medo do fracasso. Por quê? Porque medo a gente sempre vai ter. Mas você ressignifica ele, você com certeza vai se sentir um pouco mais pronto para assumir alguma coisa que você nunca fez anteriormente, como aconteceu comigo e como aconteceu com muitas pessoas que eu lido e que eu conheço. E aí a pergunta que eu te faço é assim, ó, para você que tem esse medo de não ter conhecimento, experiência naquilo que você faz, olha, já tem gente fazendo o que você quer fazer e vivendo disso? Então, por exemplo, você é uma pessoa que você é esteticista, você é esteticista, trabalha com estética, seja parte de pele ou, não sei, manicure, você trabalha com beleza. Você trabalha numa empresa, ou num salão de alguém, uma clínica de alguém, ou você trabalha numa área de preferência diferente, você trabalha, por exemplo, na parte de administrativa e você tem um conhecimento para isso. A pergunta que eu te faço, você conhece esteticistas? Você conhece gente que faz exatamente isso que você quer fazer e estão vivendo bem disso e trabalham e conseguem sobreviver de boa fazendo isso? Você trabalha com vendas naquilo que você trabalha na área comercial e você quer passar para ser representante comercial. Já tem gente fazendo isso? Claro que se você for empreender em alguma coisa que você já faz na sua área CLT, isso tem uma probabilidade, não é mais probabilidade de dar certo, mas probabilidade de dar certo é maior se você faz bem aquilo que você faz. Se você é uma pessoa caprichosa em tudo que você põe a mão, você pode colocar a mão numa coisa que você nunca fez na vida que você vai ter sucesso. Agora, se você já faz o que você só quer empreender naquilo que você já faz na sua modalidade CLT, por exemplo, no meu caso, eu já ministrava treinamento, já orientava líderes, então isso eu já fazia. A probabilidade de eu ter mais segurança, de eu ter mais domínio e até nome, cases de sucesso, feedbacks naquilo que eu vou fazer, é muito maior, efetivamente. Mas se você não faz isso, se tiver alguém fazendo isso, já tem alguém que faz isso e você conhece? E a segunda pergunta, você está preparado para trabalhar mais do que a sua jornada habitual? Então, se você, porque muita gente vem para a CLT e fala assim, eu vou porque eu quero trabalhar menos, eu quero ter liberdade de horário, eu quero ser patrão. Olha, esse tem que ser o foco, e com certeza isso pode ser que aconteça, mas tem que ter paciência. Primeiro vem o investimento em tudo, né, gente? Primeiro a gente investe, depois, planta, depois a gente colhe. Investe, depois a gente recebe. Então, o seu tempo também vai ser assim. Então, já tem gente fazendo e vivendo disso que você quer fazer, e você está disposto a trabalhar mais do que a sua jornada habitual que você trabalha, então bem-vindo. Você está preparado para empreender. O resto é tudo uma questão de tempo. Então, por exemplo, quando eu saí do meu trabalho, eu trabalhava 8, 10 horas a minha jornada diária na empresa. E aí eu saía de lá e ainda ia atender os meus clientes, coaches, produzir conteúdo para rede social. De repente, porque a gente precisa produzir conteúdo, muito, né? De repente, eu não tinha mais quando eu saí, eu não tinha mais aquelas 8 às 10 horas trabalhando lá naquela empresa. Então, o que que eu fiz com essas 8, 10 horas? Investi no meu próprio negócio, tanto em conhecimento, quanto em network. O que que é network? É você se conectar com pessoas que vão ser interessantes para você.
tem um episódio, uma live, na verdade, que eu gravei, que virou aqui um episódio, falando especialmente disso. Como e quando e qual a maneira correta de você fazer network. E aí você se conectar com pessoas que não necessariamente vão ser os seus clientes, mas pessoas que vão agregar. Então, eu digo assim, quando você está no caminho, você encontra quem está caminhando. Então, hoje, no meu meio profissional, eu tenho mais parceiros que são CLTs ou mais parceiros empreendedores? Então, a maioria das pessoas com as quais eu me relaciono hoje são empreendedores. Então, é óbvio que o meu conhecimento a respeito de empreendedorismo, ele está muito maior. A mesa que eu estou sentando, as mesas que eu estou sentando, são mesas de empreendedores. Então, pode ser que você não tenha conhecimento em empreendedorismo, mas o fato de você ser um empreendedor e estar empreendendo, você vai ter contato com caras que falam a sua linguagem. Eu sempre dou um exemplo assim. Quando eu fui escrever o meu primeiro livro, né, hoje eu tenho 2 livros escritos, o De Funcionário a Talento e o Liderança na Prática. Quando eu fui escrever o meu primeiro livro, eu não tinha contato com quem era escritor, com quem já tinha escrito um livro. Mas depois que eu escrevi o meu primeiro livro, eu comecei a participar de café com o autor, a palestra daquele determinado livro. E eu comecei a ter, quando você faz contato com editora, quando você vai tendo mais contato e acesso a pessoas que já escreveram livro. E aí, gente, o que a gente ouve nessas rodas, nessas reuniões? Eu já publiquei tantos, eu já publiquei 2. O primeiro eu publiquei com a editora tal, o segundo escrever um livro é uma coisa tão fácil para a pessoa, aquilo que você achou que você nunca ia ser capaz de fazer é uma coisa tão simples para a pessoa, e ela tem soluções para algumas coisas que você nunca pensou que você ia ter na vida. Então, você vai sentar em mesas diferentes. Quem está no caminho encontra quem está caminhando. Então, falta de conhecimento e experiência pode ser um grande medo, mas ele vai ser superado quando você der o seu primeiro passo. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Hoje, o meu caso, depois de um dos meus grandes medos, como eu falei, era a incerteza financeira. E era também, e acredito que seja muito aqui o caso de muitos que estão ouvindo ou assistindo esse podcast, que assim, o medo de você se desapegar de um salário que você demorou tanto para conquistar, porque normalmente a pessoa que quer empreender é uma pessoa que ela tem essa veia, né, de empreendedorismo, de fazer, de executar. Então, com certeza você tem uma grande probabilidade de ter sido muito bem reconhecido em termos de remuneração lá dentro do seu atual trabalho. Então, vamos falar em poucas palavras, você ganha bem, assim como eu ganhava também. Então, a gente fica lá apegado àquele salário que a gente ganha para fazer esse processo. E aí, aquilo que eu falei, né, em fevereiro de 2022, eu me desliguei da minha empresa, que eu trabalhava, e desde lá eu nunca mais tive um salário da minha conta, o pagamentinho da conta. Mas eu me organizei financeiramente naquilo que eu precisava para poder sobreviver, evidentemente. Eu não tenho ninguém, né, que me dê esse apoio financeiro. Então, ninguém que eu falo, eu não tenho apoio de pai, hoje eu tenho uma companheira, então a gente se divide, mas na época não era assim, não. Então, eu tinha que ser eu mesma e pronto, acabou. Então, o que eu fiz? Eu fiz de tudo para fazer aquilo, como eu falei, para receber ali o meu salário. E aí, gente, o meu salário, né, independente da quantidade e do valor que era, vamos dizer assim, ó, que ele era X, tá? Eu fiz, e eu sempre batalhei muito para falar assim: meu Deus, eu preciso manter o X, olha a minha cabeça. Eu preciso manter o X. E aí tem uma outra coisa: quando a gente tem uma empresa, tem os gastos da empresa também. Então, você tem o seu salário e tem os gastos da empresa. E eu sempre pensei assim: eu preciso ganhar X, porque daí, ó, tanto eu reservo para a empresa e tanto é para mim. E sempre fiquei com essa cabeça. O ano passado, já no meu segundo ano de empreendedorismo, eu já percebi que esse X já estava pouco perto daquilo que eu estava fazendo e ganhando. Só que o problema não, né? O que acontece no empreendedorismo é aquilo que eu falei: tem mês que você ganha X, tem mês que você ganha 2X, tem mês que você ganha meio X, e assim por diante.
Eu sentei agora no início do ano para fazer ali, né, para declarar imposto de renda, o contador pega no pé da gente, e fui fazer o fechamento, e realmente aconteceram muitas oscilações, mas em termos gerais, eu não recebi menos que os 2x na média dos meses do ano passado. Então, olha só, aquele medo que eu tinha da incerteza financeira, do risco do fracasso, era apenas uma questão temporária. E o que, que eu quero dizer? Hoje, no empreendedorismo, eu recebo mais do que eu recebia no meu salário CLT. Então, gente, vale muito a pena fazer essa transição, fazer essa experiência, principalmente se você sabe que você tem potencial, você sabe que é capaz e você não está feliz naquilo que você está fazendo. E aí, para encerrar aqui, eu quero dar 4 passos muito importantes. Esses passos, eles podem ser muito mais detalhados até num outro vídeo, tá? Aliás, coloca aqui para mim, ó, nos comentários, dá um retorno para mim aqui se você está vendo no YouTube, se você está vendo no Spotify, se você gostaria de ouvir, coloca assim, ó, quero mais, quero mais. Se você gostaria de ouvir esses passos mais detalhados. Mas olha só, se você seguir esses 4 passos na sua vida empreendedora, no seu negócio, não tem como dar errado. Você, assim como eu, depois de um tempo, porque olha lá, primeiro a gente colhe, depois a gente planta, você também vai falar, hoje eu recebo o dobro, o triplo do que eu ganhava no meu salário na minha vida CLT. Então, são 4 passos. O primeiro é o declarar. O que que é o declarar? Você precisa se fazer visto. Você precisa mostrar o que você faz. Então, trabalhar o seu marketing pessoal, o seu marketing das suas redes digitais. Você precisa aparecer nos treinamentos, você precisa falar, você precisa declarar. Isso é um grande, às vezes, bloqueio, uma grande barreira para muita gente que não tem essa facilidade. E isso a gente pode desenvolver em sessões de coaching, tá? Eu digo assim, que tenho coaches, programas específicos para a gente desenvolver a comunicação, a visibilidade, voltada para uma linguagem mais empreendedora, porque agora você é empreendedor. Então, trabalhar o seu declarar. O segundo, solicitar. O que que é o solicitar? O solicitar é você realmente bater na porta das pessoas. É você mandar mensagens, você tá numa conversa ali, você está conversando com alguém, às vezes uma vez eu estava numa festa, nem foi aqui na minha cidade, eu estava numa festa e conversando com a pessoa falou assim, porque olha, eu acabei de assumir um cargo de liderança e eu tô com medo tô com muitos desafios que estão me dando medo. Eu falei, olha, você sabia que eu tenho um processo a respeito disso? Eu faço exatamente isso. É aquela pessoa que às vezes está interagindo com as suas redes sociais, que curte, que segue você, que gosta do seu material, porque assim, ó, lá, voltando um pouquinho lá no primeiro passo, declarar é não só falar o que você faz, mas assim, entregar conteúdo mesmo, fazer exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Eduque a sua audiência, eduque os seus seguidores em relação ao seu negócio, dê, mesmo que o seu serviço seja conteúdo, como é o meu, dê porque isso volta. E aí, quem você vê que está lá interagindo, que está fazendo, você vai oferecer o seu negócio. Porque, gente, das pessoas que a gente segue, dos outdoors que a gente vê na rua, das propagandas que a gente vê, de quantos que a gente realmente consome. Então, não é de todo mundo. Agora, aquelas pessoas que nos veem ali no tete a tete oferecer um produto pronto, um produto certeiro, a gente tende a consumir um pouco mais. Por quê? Porque a gente se conecta, a gente sente proximidade. Então, é o solicitar. O terceiro é o agir. O que que é o agir? O agir é fazer um trabalho de qualidade. Então, para aquelas pessoas que já estão querendo você, te contratando, mesmo que for num custo muito baixo, ou às vezes até bônus, nas primeiras trabalhos, gente, que a gente faz, né? Quantas palestras que eu não dei gratuitas, sessão de coachings gratuitas, para eu poder atender, para eu poder treinar e para eu poder principalmente criar material
para produzir e para as pessoas depois me indicarem, me referenciarem. Não importa se você vai estar cobrando ou não e quanto que você vai estar cobrando, mas entregue um trabalho de qualidade. Esse é o X da questão da sua sobrevivência enquanto empreendedor. Se você faz um trabalho de qualidade, não tem erro. As pessoas vão continuar te procurando, vão indicar o seu serviço, e isso, né? E eu digo assim, ó, que quanto mais você age bem, menos você precisa declarar. A gente faz propaganda, faz mais. Seria bom se a gente fizesse as duas coisas juntas, né? Propaganda e um bom serviço, propaganda e um bom serviço, propaganda e o número de clientes. Mas às vezes a gente tem tanto cliente para atender, como no meu caso, por exemplo, né? Eu não tenho uma equipe grande ainda, eu tenho uma equipe, mas não é uma equipe grande. Então, às vezes, eu tenho que fazer uma coisa ou outra, ou atende o cliente ou faz propaganda. Então, graças a Deus, hoje eu já estou numa fase em que eu preciso muito mais dar atenção para o meu cliente do que efetivamente trabalhar o meu marketing ali. Então, quanto mais você atender bem, menos você precisa ficar efetivamente se preocupando com a venda, porque os seus clientes vão ser os seus vendedores, os seus parceiros vão ser os seus próprios vendedores. Semana passada eu conversei com uma pessoa, consultora de RH, uma área similar à minha, não é exatamente igual à minha, mas uma área similar à minha, e ela me disse isso, ela falou, não sei como você tem tempo para rede social, para podcast, essas coisas. Ela falou, eu não tenho tempo, ela falou. Eu hoje só trabalho os meus clientes e uma rede de network que a gente tem em comum, só isso. Então, o agir é o mais importante. Faça um trabalho de qualidade. Então, você vai estudar, se aperfeiçoar, dar atenção para o seu cliente, cuidado, porque tem gente que é assim, né? Depois que batalha, declara, solicita. Aí, a hora que ganha o cliente, abandona. Você já contrataram alguém que faz isso? Com toda certeza, né? Acabei de dar um exemplo para vocês aqui de academia. Então, olha só, cuide do seu cliente, que ele cuida da sua empresa para você. Então, é o agir. E por último, o agradecer. O que é o agradecer? O agradecer é você devolver para o universo, para as pessoas, aquilo que ele está te dando. Então, é inevitável, é impossível você chegar aqui nesse terceiro passo, declarar, solicitar, agir, fazer um bom trabalho, e você não começar a ter um retorno financeiro. Então, o que você vai ter que fazer? Reinveste esse valor que está voltando para você em ações, devolvendo em ajuda comunitária, em doações, muitas vezes, auxiliando pessoas que ainda estão lá no início da roda. Não é só com dinheiro, não, ó. É roda porque esses 4 passos aqui é de uma ferramenta que eu utilizo no processo de coach chamado Roda da Abundância. Declarar, solicitar, agir e agradecer. Então, vai ter gente que vai estar batendo na sua porta, ó, que está lá no segundo item ainda do solicitar, te oferecendo o serviço dela. Então, devolva aquilo que o universo está te dando, adquirindo o produto daquela pessoa, comprando, ajudando, devolvendo o seu tempo, muitas vezes. Então, hoje, por exemplo, no mínimo uma vez por mês eu faço uma palestra filantrópica, uma palestra gratuita. Os clientes que já me contrataram, os coaches, eu muitas vezes marco uma sessão com eles, assim, ó, sem custo, nem nada, dou muito material para eles. É o doar, gente, é o doar. De que forma você vai fazer isso? Eu não sei. Se é para morador de rua, se é para alguma instituição, se são para os seus clientes, se são para os seus familiares, mas é o você agir sem pensar em receber aquilo. É o devolver. Gente, não tem como, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E isso o universo vai fazendo com que seja uma roda de extrema abundância na nossa vida. Pessoal, então aqui hoje nós falamos a respeito dos principais medos que nós temos, por que nós temos tanto medo de empreender. A gente falou da incerteza financeira e demos uma solução para isso, risco do fracasso e demos uma solução para isso, falta de conhecimento e experiência e também falamos como que você pode ressignificar isso. Dei aqui um exemplo do que está acontecendo comigo neste atual momento e 4 passos que, se você seguir, vão te fazer ter sucesso na sua carreira empreendedora, e eu realmente espero que você dê o primeiro passo em relação a ela e que esse podcast tenha te ajudado nisso. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau!